E agora, turminha, nossa aula de matemática. Olha, meu cabelo. Vocês conhecem esse personagem? Nossa, quem é? É ele, o Cebolinha, e ele está apresentando pra gente a divisão. É isso mesmo, pessoal. Meu cabelo ficou até bonitinho, assim, com esses fiapinhos para cima. Vou ficar bem no meio. O Cebolinha veio nos trazer a divisão, o que nós vamos começar hoje em matemática. Então, olha só, lá na página 62, vocês vão colocar a data de hoje aí na divisão. Tô até me achando engraçada com esses fiapos de cabelo. Coloquem a data de hoje, dia 9 de outubro, na divisão. Então, nós vamos dar início ainda na divisão. Nós vamos começar. Nós vamos ver problemas envolvendo a operação de divisão. Então, a professora Fernanda convidou os alunos a se dividirem em grupos e pensar em ações para os projetos de revitalização da praça. Afinal, eles queriam arrumar a praça. Crianças dividam-se em grupos com a mesma quantidade de integrantes. Cada grupo deve ter pelo menos 3 integrantes. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 crianças. Como você dividiria os alunos da professora Fernanda em grupos com a mesma quantidade de criança cada um? Você vai pensar e vai separar eles em grupos circulando. E aí você vai responder quantos grupos você conseguiu formar. É a mesma coisa se você estivesse na aula de educação física e o Procacá falasse: atenção, criançada, dividam-se em grupos iguais. E não pode ter menos que 3 pessoas. Como que vocês iriam se dividir? Então, bora lá pensar, hein? Aí a professora Fernanda fala assim: se formarmos grupos com 3 integrantes, conseguiremos formar 3 grupos, mas sobraria uma pessoa. Olha só, a prof. Fernanda falou que se tivesse grupos de 3 pessoas, né? 1, 2, 3, um grupo. 1, 2, 3, outro grupo. 1, 2, 3, outro grupo. 3 grupos, mas ia sobrar uma pessoa. Então, vamos formar. E se formarmos grupos com 4 integrantes? Se formarmos grupos com 4 integrantes, olha só: 1, 2, 3, 4, um grupo. 1, 2, 3, 4, outro grupo. Iam sobrar 2 pessoas. Então, eles iriam formar 2 grupos, mas sobrariam 2 pessoas. Então, vamos formar grupos com 5 integrantes. Precisamos saber quantas vezes o número 5 cabe no 10. Então, a gente já utilizou nas aulas lá no comecinho a reta, né? A reta numérica. E é isso que vocês vão fazer. Estou querendo puxar minha caneta aqui e ela não vem. Então, para descobrir a resposta para a afirmação de Urbano, Otávio enfileirou os colegas lá, todos os colegas. E ele quer saber quantos colegas vão dar. E ele contou 5 colegas. Só que eu não vou dar a resposta para vocês. Vamos imaginar que eu quero, ele quer grupo de 5. Vamos imaginar que eu quero grupo de 2. O que eu vou fazer? 1, 2, 1, 2. Quero outro grupo, 1, 2. Então, eu vou daqui até o 4. Mais outro grupo, 1, 2. Só que ele quer de 5 em 5. Então, é isso que vocês vão fazer, só que de 5 em 5, certo? Então, presta atenção. Continuando. Pinte a seguir a operação matemática cujo resultado representa a quantidade de grupos formados. A operação que você fez foi 2 vezes o 5? Foi 10 dividido por 5? Ou foi 5 dividido por 5? Atenção para o que nós estamos vendo, hein? Olha só o que está escrito aqui na minha cabeça. Você percebeu que a operação de divisão pode ser utilizada para resolver problemas em que é preciso saber o tamanho do grupo, a medida para a sua formação. Agora você vai pensar. O grupo da Anitta ficou responsável pelo planejamento de canteiros de flores. Ao saber disso, o tio de Anitta informou que era possível fazer
6 pequenos canteiros com 24 mudas de flores, que o grupo dela recebeu como doação. Dividido igualmente, olha só, igualmente as mudas de flores nos canteiros, quantas flores eles conseguirão plantar em cada canteiro? Eles têm 6 canteiros, então você pode desenhar 6 canteiros e ir dividindo as flores, ou fazer do outro jeito. Você vai registrar aqui a sua estratégia e vai descobrir quantas flores ficarão em cada canteiro. E aí, que operação que você acabou de fazer? Você vai marcar com X a operação que você fez. Então, você vai perceber que a operação da divisão pode ser utilizada para resolver problemas em que é preciso repartir igualmente. Divisão significa dividir. Vamos pensar novamente. A Anitta, o grupo dela, conseguiu R$18 com os familiares e amigos. Para quê? Para eles comprarem alguns itens que eles iriam precisar para ajudar na revitalização da praça. Só que o grupo quer separar esses R$18 em montantes, em montinhos de 6. Como que ela pode fazer? Quantos montantes ela vai ter? Fica a seu critério. Você pode colocar uma dica. Você faz se você quiser. Grupinhos, ela quer grupo de 6, então. Se eu falar, eu vou dar a dica da resposta. Você pode colocar várias moedas de R$1 a cada 18 e juntar em montinhos de 6. Ou você pode criar uma outra estratégia. O importante é que cada montante precisa ter R$6. E aí você tem que descobrir quantos montantes eles irão conseguir formar com R$18. Aqui você vai registrar a sua operação. Então, você tem 18 e vai dividir por quanto? E vai dar quanto? É a mesma coisa daqui, ó. Qual é a resposta? Se nós estamos vendo divisão. A questão número 8, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer numa aula de interação de Zoom, tá bom? Para todo mundo que está participando entender a lição. Página 65. A turma da professora Fernanda estava muito animada com o mutirão para a revitalização da praça. Pessoal, vi uma reportagem que aqui na nossa cidade há pessoas fazendo hortas comunitárias em espaços públicos. O que acham de fazermos uma horta na praça? Boa ideia, Massaro, assim vocês poderão utilizar os conteúdos que estudamos em ciências. Pois bem, aqui no Integrando Consciências, o que vai acontecer? Ele fala que nós já estamos vendo plantas, mas ainda não chegamos em plantas. Então, a ideia de Massaro foi excelente para as crianças testarem seus conhecimentos. Participe você também desse desafio. Como a gente não está em ciências ainda, para você responder essas 3 questões, tá? Essa nós iremos pular. Nós iremos pular e aí quando nós estivermos em ciências, a gente volta e faz essas questões. Combinado? Então, não é para fazer as questões 1, 2 e 3. Divisão exata. A professora Fernanda sugeriu à turma que saísse pelo bairro para pedir doações de mudas e sementes de plantas medicinais para os vizinhos, amigos e parentes. No dia seguinte, a turma conseguiu arrecadar 69 mudas. Olha só, 69 mudas de plantas medicinais. Eles pensaram em plantar essas mudas em 3 canteiros, de forma que todos tivessem a mesma quantidade. Quantas mudas eles deverão plantar em cada canteiro? São 3 canteiros e tem 69 mudas. Como que você iria registrar sua estratégia para descobrir quantas mudas estão em cada canteiro? Pensa
pode desenhar os canteiros e ir distribuindo as mudas, fica a seu critério. E aí você vai pôr a sua resposta. Para descobrir quantas mudas vamos plantar em cada canteiro, vou utilizar o material dourado. Olha o que a Marina fala. Vamos ajudar Marina em sua estratégia? Então, olha a estratégia da Marina. Ela tem 69 mudas para 3 canteiros. Então, ela desenhou aqui, ó, 1, 2, 3, como se fossem os canteiros. E aí, você vai ajudar a Marina. O que você vai fazer? Você vai distribuir. Como que você vai distribuir? Você vai fazer um de cada vez. Você vai pegar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas, que representa 60. E nós temos 9 cubinhos, que são as unidades, 69. Então, você vai fazer um de cada vez, ó. Você vai pegar esse e vai pôr aqui. Desenha. Depois você pega esse e vai pôr aqui. Depois você vai pegar esse e vai pôr aqui. E assim você vai fazendo com os demais. Sempre colocando um em cada canteiro. Depois você volta e coloca a mesma quantidade. E aí você vai descobrir como que a Marina fez. Com os cubinhos, a mesma coisa. Pega o cubinho, desenha o cubinho. Pega o outro cubinho, põe do outro lado, porque eles têm que ter a mesma quantidade. Tudo bem? E aí, em seguida, você vai escrever o resultado encontrado e responda a que conclusão você chegou. Que conclusão que você chegou? Quantas mudas vão dar em cada canteiro, certo? E a gente termina a nossa aula de matemática aqui, dando início à divisão. Então, já já eu volto para a gente corrigir. Combinado? Até mais!